Hora de falar sobre James Rodrigues no São Paulo. O meio-atacante colombiano, para mim, o principal reforço da janela, foi anunciado pelo São Paulo ao longo do sábado e falou. E deixou uma declaração que animou ainda mais o dia do torcedor são paulino. Ele disse o seguinte, abre aspas, já joguei no Real Madrid, no Bayern de Munique e, para mim, o São Paulo está no mesmo patamar pelo histórico que tem, fecha aspas. O que o colombiano quis dizer? Ele se referiu aos 3 títulos mundiais, a série de conquistas que o São Paulo tem no mundo, né? Que fazem do São Paulo um dos principais times do planeta. Ele ainda encerra essa participação, essa entrevista que ele concedeu à TV do São Paulo, dizendo vamos São Paulo em bom português. O cara que fala muito bem português, tem amigos brasileiros e demonstrou bastante ânimo de fechar com o Tricolor, contrato de 2 temporadas, salário fixo de 800 mil por mês, como o Caleri, maior salário do elenco, só que ele ainda vai ter direito a luvas por estar livre no mercado. Certamente os vencimentos do meio-atacante colombiano vão superar com alguma facilidade 1,5 milhão de reais mensais. Só para completar sobre o São Paulo, o Tricolor que enfrenta nesse momento o Bahia no Morumbi tem o Moreira, lateral direito, como grande novidade. No banco de reservas, ele foi relacionado pela primeira vez desde outubro do ano passado, quando havia passado por cirurgia no joelho esquerdo. Também não esteve no comando da equipe. O São Paulo empata então em casa sem gols com o Bahia. E esse é o nosso principal assunto aqui do programa de hoje. Bom domingo, vamos lá. Você participa nessa hashtag ESPNFCBR. Teve também o Alexandre Pato entrando no segundo tempo. Um São Paulo que não conseguiu furar a defesa. O goleiro do Bahia foi muito bem também quando acionado. Serão esses os nossos assuntos do programa de hoje. Nossa mesa cheia, Natália Ferrão, Mari Pereira e André Dom, que são os comentaristas do jogo de hoje. Vamos lá então, mais uma vez o convite está aí, ó, ESPNFC BR, para você participar da nossa transmissão. São Paulo então tropeça pela segunda vez, havia perdido na rodada passada para o Cuiabá, inclusive num jogo até com muitas polêmicas, onde o próprio Dorival, o Luciano, acabaram ficando de fora, né? O Luciano, inclusive, tomou um cartão no banco e, por isso, suspenso, não jogou hoje. E os nossos comentaristas vão falar que se a ausência dele foi muito sentida para o São Paulo hoje. Tudo bom, Natália? Boa tarde para você. O que você viu desse empate do São Paulo em casa com o Bahia? Boa tarde, Suman. Boa tarde, a Mari Pereira. Boa tarde também ao André Dom, que é o fã de esporte. É um São Paulo que tenta, que produz, que cria e falta o cara para empurrar para o fundo da rede. Tem uma manhã, início de tarde inspirada do Marcos Felipe. Ele fez uma grande defesa, uma grande partida, o goleiro do Bahia. Mas você tem que ter efetividade, principalmente pensando aí numa reta final de Copa do Brasil, pensando em Sul-Americano, oitava de final. São Paulo tem que melhorar um pouquinho nesse aproveitamento. E aí a gente vai vendo uma das grandes defesas, né? A grande participação do goleiro do Bahia. O Bahia também produziu, teve algumas oportunidades, menos realmente do que o São Paulo. Tentou aproveitar muito mais as linhas altas na saída do São Paulo para explorar uma velocidade e conseguiu fazer isso muito bem no segundo tempo. Mas a gente vê que é um São Paulo com direção, com identidade de jogo, com característica. A gente vai falar do James Rodrigues com certeza. Mas é um time... Tava assistindo o jogo. Tava assistindo o jogo. E deve chegar nesse domingo ao São Paulo, pelo menos a cidade. A perspectiva é que ele chegue. E vai dar uma qualidade técnica absurda, mas depois a gente vai falar muito sobre a chegada do James. Mas foi um São Paulo que a gente está acostumado a ver. A aproximação, um jogo com jogadores próximos, jogando em transição, jogando em velocidade, mas jogando tranquilidade. Um time que circula a bola, que tenta achar os espaços, que quando precisa espeta um pouquinho mais com intensidade, quando precisa desacelerar, desacelera também, o Pablo Maia muito bem, então a Arboleda também muito bem, são os pilares aí dessa equipe, principalmente defensiva, para o São Paulo ter essa qualidade e tranquilidade de produção. Dom, que vai contando aí as chances que o São Paulo teve no jogo, mas não marcou e o empate em 0-0 no Morumbi. A gente vê a chegada, também algumas, como a Natália disse, do Bahia, que levaram perigo. Exatamente. Boa tarde, Suman, Mari, Nath, fã de esporte. Olha, eu me arrisco a dizer, eu não vou lembrar todas de cabeça, mas eu não sei se a gente vai conseguir encontrar 5 atuações melhores de um goleiro, né, nessa edição do Campeonato Brasileiro. O que o Marcos Felipe fez, ainda no contexto da chegada do Adriel, acho que vai ter trabalho ali, porque ele foi fundamental em todos os momentos da partida. É muito regular, muito seguro e um jogo que aconteceram muitas finalizações do São Paulo, né? Até onde a gente viu, estavam marcando 12 finalizações no alvo, que já seria o jogo que o São Paulo mais finalizou no alvo, né? Nesse brasileiro, a melhor marca do Tricolor tinha sido contra o Botafogo e o Cruzeiro, né? Até estava vendo isso com a Mari antes do programa.
Mas o Bahia também teve suas oportunidades, né? Soube explorar a velocidade, sobretudo com o Ademir no lado direito no primeiro tempo. Teve uma saída providencial do Rafael na reta final da partida. E é um São Paulo que carece da definição da jogada. Tem a ausência do Caleri, tem a ausência do Luciano e teve a ausência do Erisson, que infelizmente mais um problema de lesão. Só 9 partidas, contando a de hoje, que ele pôde disputar com o São Paulo e sempre muito prejudicado pelas lesões. Até não parece, tomara que não seja nada sério, mas ele saindo chorando, que deve sentir, né? A sequência de problemas físicos que o impedem de jogar, ainda mais uma partida que o São Paulo sentiu falta de um centroavante. O Pato, nitidamente com falta de ritmo de jogo, não entrou bem, entrou mal. Teve até um lance que ele chutou muito mal, estava impedido, mas de qualquer forma não consigo participar tanto. Acho que do lado positivo fica a atuação do Rodrigo Nestor, um cara que ditou o ritmo do jogo, criou diversas oportunidades, além de finalizar outras tantas. E eu não acho que as chances que ele teve foram desperdiçadas por ele. Azar na bola na trave, mérito do Marcos Felipe. Acho que o David perde chances mais claras, mas ainda assim foi uma grande partida do David pela esquerda, gerando muito jogo para a equipe do São Paulo, combinando muito bem com o Nestor. É um São Paulo que, assim como no jogo contra o Corinthians, que acho que foi até melhor, carece da definição das jogadas. Contra o Corinthians ainda teve dificuldade de gerar as chances mesmo, de finalização. Hoje finalizou, mas pecou muito na decisão e por isso que amarga um empate diante de um Bahia que só venceu um jogo dos últimos 17. Mas tem algumas coisas melhorando para a equipe do Bahia, mas ainda assim é uma vitória em 17 jogos, é muito pesada a sequência. Tudo bom, Mari? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, amigos. Boa tarde, fã de esportes que nos acompanha. É muito curioso, né? Porque são dois times que têm características muito claras de jogar. Assim, o Bahia, ele tem uma forma de jogar, só que ele não consegue converter isso em resultados positivos. 8 jogos já que vem nessa sequência sem conseguir vencer. No meio do caminho, eliminação de Copa do Brasil. Vem de um 0-0 contra o Corinthians, que em teoria é interessante. Um 0-0 contra o São Paulo, que em teoria é interessante também. Mas o Bahia urgentemente agora precisa converter as oportunidades, que elas são poucas, mas elas são claras em resultado, porque emenda uma sequência aí sem vitórias e isso incomoda bastante. No campeonato tão disputado, um dos times que mais empata, o Bahia também, né? O São Paulo, eu achei, a gente consegue pontuar ali alguns jogadores que se destacaram num coletivo que foi bem também, mas o São Paulo, ele precisa corrigir essa questão da finalização, precisa entrar, assim, seja com o Caleri, com o Luciano, agora com o Rames, alguém precisa ter essa responsabilidade de colocar a bola para dentro, porque vem da derrota para o Cuiabá, da maneira como foi, contestado, mas mesmo assim deu chance para o adversário e também não conseguiu converter as que criou com seus jogadores. Contra o Corinthians, a mesma coisa. Hoje foi um volume muito importante para o São Paulo. O São Paulo, assim, em nenhum momento ele deixou o Bahia se sentir confortável, mesmo o Bahia tentando apostar nos contra-ataques muito pelo lado direito, né, com o Ademir. O jogo do Bahia praticamente todo concentrado ali. Mas o São Paulo era bem também no perde-pressiona. Jogadores com superioridade numérica do lado da bola, tentando já roubar essa bola mais perto da área. Tanto que o Marcos, né, Felipe Goleiro, 10 chances, pelo menos, assim, grandes chances que ele defendeu. Então, eu acho que estou curiosa para ver a entrevista do Dorival para falar muito sobre isso, né? Ele vai elogiar a equipe, porque a equipe foi bem. Nestor, mais uma vez, ditando o ritmo da partida, fazendo essa bola chegar com muita qualidade, tendo oportunidades, mas agora o São Paulo ele precisa consertar essa questão da finalização. Vamos dar uma olhada em números do jogo de hoje, até para os três aqui falarem sobre o que foi esse domínio do São Paulo. O Dom que chama atenção num aspecto, né? A Mari fala sobre esse volume e como o São Paulo pressionou o Bahia. O Dom falava sobre o São Paulo ter um estilo de jogo, esse é o estilo de jogo do São Paulo, como o time realmente mudou a chavinha e o Dorival conseguiu colocar o que ele pensa de futebol nessa equipe desde que ele chegou. Hoje o Lucas Silvestre, né, foi quem comandou o time por conta do Dorival estar suspenso. Dá uma olhada nos números. A posse de bola, 63-37, ou seja, foi um São Paulo com muito mais tempo com a bola no pé. 16 chutes no gol, 13 do São Paulo, ou seja, 13 do Bahia, perdão, mostra também que o Bahia teve oportunidades, vocês falavam sobre isso, só que foram 10 no alvo do São Paulo, apenas 2 vezes o Bahia chutando no gol, quase o dobro de passes certos, 10 escanteios a 5 do Bahia. Mostra um pouco, Dom, do que você falava sobre um São Paulo que claramente já tem essa identidade, a gente sabe como que o São Paulo vai jogar, foi assim contra o Bahia.
faltou a bola entrar para o São Paulo sair com a vitória. Eu acho que está carecendo o talento, o refino técnico na decisão das jogadas, né? O Caleri ainda é a referência nesse sentido, mas até mesmo muitas vezes de criação. Hoje acho que fluiu bem a questão de criação, senti mais falta de criação do São Paulo no jogo contra o Corinthians. Por isso eu acho que o James Rodrigues, se estiver bem fisicamente, vai ser um cara que vai contribuir demais. Acho que é um cara para fazer uma passagem memorável assim, no futebol brasileiro. Assim, tem um impacto muito grande se ele fisicamente estiver bem. Dentro do estilo de São Paulo, foi um jogo agradável. Foi legal de ver. São Paulo é um time que roda a bola com rapidez, consegue inverter, tem troca de posições constante, né? Você tem jogadores que podem atuar em diversas funções. O Juan, que a princípio entra como substituto improvisado na referência, depois da entrada do Pato, passa a jogar mais à direita. Então acho que o São Paulo consegue movimentar as peças e ser envolvente. Pecou na definição, e até muita gente pode falar, mas das 16 finalizações, 10 foram no alvo. Mas tinha umas ali que dava para ter colocado melhor, assim. É verdade que o Marcos Felipe fez uma atuação monumental e que aqui já foi destacado. Mas ainda assim teve oportunidades, pelo menos 2 com o David ali, que poderiam ter sido de melhor colocado. Ainda acho que o David fez um grande jogo, né? Então, para mim, o pecado de São Paulo está muito na definição das jogadas. Muitas vezes até na criação. Hoje não foi o caso. Hoje, para mim, o ponto do São Paulo ele só é justificado pela questão do problema na definição das jogadas. Eu fiquei com a impressão de que foi um bom jogo. Foi. Um jogo aberto, principalmente no primeiro ver. tempo. Segundo tempo, acho que o São Paulo ainda com mais pressão, mas foi gostoso mesmo de acompanhar o jogo. E no final do segundo tempo a gente tinha a sensação de que o Bahia podia marcar e acabar saindo com a vitória. E mesmo assim não descartaria, tiraria o mérito de uma boa partida do São Paulo, com desfalques, com jogadores importantes fora, né? E aí pensando também na sequência, óbvio, jogadores suspensos e outros machucados. Mas foi um São Paulo que mostra cada vez mais um equilíbrio no seu sistema de jogo. Dá ao torcedor que cada vez mais, e quanto mais o São Paulo cresce, mais o torcedor também continua abraçando essa equipe, com mais de 50 mil pessoas no Morumbi. Isso é espetacular. É um time que responde muito bem às ideias do seu treinador, que assimila muito bem as ideias do seu treinador. O Caio Paulista era um jogador que se perguntava muito onde estava, escondido no Fluminense, não vai ser aproveitado. Quando ele vem, a gente até repercute o que o Caio Paulista, aquele Caio Paulista, poderia contribuir ao São Paulo, que tinha uma dificuldade na lateral, e aí o Dorival Júnior encaixa esse jogador. Né? Então, é muito mérito da organização, da tranquilidade de trabalho. Agora, a questão de chegar lá e definir, você tem uma tarde e manhã inspirada do goleiro, é difícil, né? Fica mais complicado. Mas é um São Paulo que mostra um equilíbrio daquilo que a gente vinha perguntando no começo da temporada. São Paulo vai brigar para não cair? São Paulo é mais incertezas do que certezas? Hoje já é mais certeza do que qualquer outra coisa.